Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aqui a um vídeo aqui de Free Fire do Henry 9, o hacker que ameaçou derrubar o Free Fire. Então bora lá, né rapaziada, ver o vídeo aqui. Antes de começar o vídeo rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal aí rapaziada. E bora começar aqui o vídeo. O Free Fire inteiro parou quando o maior hacker do jogo apareceu e disse isso. Venho me pronunciar para avisar que devido a mamãe ter banido milhares de meus irmãos, hoje à noite vou derrubar o jogo. A comunidade ficou dividida. Alguns entraram em pânico, outros achavam que era só mentira. Falando que derrubou o jogo, cara, não derrubou nada. Tem moral de que esses caras, mano, pra derrubar alguma coisa? A bazuca não tem nada a ver, mano, com a queda do jogo. Os caras não conseguem fazer nada dentro do jogo, velho. Eu quero entender por que os caras ganharam 20 mil seguidores no Instagram em menos de meia hora, mano. Mas tinha um problema. Se ele estivesse falando a verdade, ninguém sabia o que podia acontecer. E foi aí que essa história começou a ficar ainda mais estranha. No começo de 2019 surgiria a maior guilda de hacks da história do Free Fire, a Bazooka. Criada pelo próprio Bazooka e conhecida por ser a primeira guilda composta inteiramente por hacks. E se você desse o azar de cair contra eles, você simplesmente não tinha nenhuma chance, porque eles não usavam só hack de capa. Eles atravessavam objetos, se teletransportavam e davam só capa. E o pior era praticamente impossível encontrar eles no mapa. E a quantidade de kills que eles faziam pra época era simplesmente absurda. Só que tinha um detalhe, eles não queriam ser reconhecidos apenas como uma guilda de hackers. Eles queriam ser a maior que já apareceu no Free Fire. E foi aí que tudo começou a escalar. Eles começaram a jogar sem parar, partida atrás de partida, até começarem a aparecer no top global. E naquela época, estar no top global significava uma coisa: fama, reconhecimento e a atenção de todo o Free Fire. Praticamente todos os jogadores e streamers queriam estar ali. Muita gente ficava famosa só de aparecer naquele ranking. Porque o jogo inteiro girava em torno de uma coisa: ser reconhecido. Então se você chegasse ali e mostrasse como você fez, você crescia rápido. Tinha gente que virava à noite, passava dias jogando sem parar, só pra chegar nesse topo. E a guilda Bazooka sabia disso. Só pra chegar nesse topo. E a guilda Bazooka sabia disso. E em julho... Ah tá, velho, virar a noite pra ser reconhecido, velho. Os caras gostavam mesmo do Free Fire. Julho de 2019, a Bazooka finalmente chega ao top 1. E foi aí que ele chamou a atenção dos maiores nomes do Free Fire na época. E quando começaram a olhar o perfil dele, ninguém acreditava no que estava vendo. 132, esfregou na cara do Bach. Racutão, mano. É maluco gemadão, mano. Olha a conta do cara. Olha isso, conta do cara. Velho, pode soprar tudo. Fiquei viscerado mesmo, mano. Isso, maluco. Só que esse top 1 não durou muito tempo, porque pouco tempo depois ele foi banido do top global. E foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. Dias depois foram olhar a conta dele de novo, e a pontuação tava ainda maior. Mesmo assim, ele não aparecia no ranking. A Garena tinha banido a conta dele de aparecer no top global, provavelmente pelas diversas denúncias que ele deve ter recebido durante as partidas. Mas naquele momento já era tarde demais. O Bazooka havia conseguido o que ele queria: se tornar o primeiro hacker a pegar top 1 global no Free Fire. E a partir dali o nome dele começou a se espalhar pelo jogo inteiro. Então se você caísse contra algum hacker que tinha tag BK, você já sabia o que te esperava. E na temporada seguinte, em outra conta, o Bazooka consegue pegar top 1 novamente. Só que foi aí que o problema começou a ficar ainda maior. Outros hackers começaram a perceber a visibilidade que o topo dava. E foi aí que tudo saiu do controle. Nessa temporada, começou uma verdadeira infestação de hackers no Free Fire. Eles usavam números no nick, e as guildas eram conhecidas como Upo Contas. E tinha partidas que chegavam a ter 3 ou 4 hackers diferentes ao mesmo tempo. E nesse momento, a comunidade inteira começou a sofrer. Pro players, Pega todo mundo usando hack. streamers, jogadores que entravam no Free Fire apenas só pra se divertir. O Free Fire começava a ficar impossível de jogar. Imagine, você entra numa partida de BR, do nada o cara vai, acerta full cap em você mesmo, sem saber onde é que você tá, por detrás da parede. Porque na maioria das partidas tinha hacker. E quanto mais isso acontecia, mais pessoas começavam a reclamar. E mesmo com toda a pressão, parecia que nada mudava. Os hackers continuavam lá. E no final da temporada, um deles da guilda Bazooka estava no top 1. Não, vamos acender esse cara aí, mano. Dentro da pedra. Ah, Bazooka, guilda global lá, mano. É o hack global, rapaziada. Guilda Bazooka, rapaziada.
Taca o cara dentro da pedra, mano. O hack da bazuca, mano. O hack global, tá ligado? E naquele momento, pra muita gente, o Free Fire simplesmente podia acabar. Nesse momento, a Garena precisava fazer alguma coisa, e rápido. E em janeiro de 2020, ela faz uma das maiores limpas da história do Free Fire. Milhares de hackers foram banidos, porque se nada fosse feito, muita gente simplesmente ia parar de jogar. Só que isso não agradou todo mundo, principalmente os hackers daquela época, que tinham contas cheias de itens, totalmente perdidas, e foi aí que a coisa ficou séria de verdade. Os cara usa hacking, gema a conta, sabendo que poderia correr o risco da pessoa perder a conta. Aí quando a Garena toma uma atitude, os caras vão achar ruim. Porque um suposto dono da guilda Bazuca postou um vídeo dizendo que ia derrubar o Free Fire. Tá, que o cara usou trapaça num joguinho, foi derrubado e depois postou um vídeo dizendo que ia derrubar o Free Fire. Venho me pronunciar para avisar que devido a mamãe ter banido milhares de meus irmãos, hoje à noite vou derrubar o jogo. Peço que você não entre no jogo depois das 10 horas da noite ou sofrerá as consequências. Eu sou o hack mais poderoso do planeta. E depois desse vídeo, muita gente ficou com medo de verdade, porque nunca havia acontecido nada parecido no jogo. Ninguém sabia ali se aquilo era só ameaça ou podia realmente acontecer. Tinha gente com medo de perder a conta, de perder tudo, mas nem todo mundo acreditou. O Elgato, por exemplo, entrou na hora em que esse hacker da Bazuca falou que não era pra entrar. Só falta 20 segundos. Vai esperar, vai. Pera aí, eu vou sair do grupo, vou fechar o Free Fire e vou tentar entrar. Ó. Eles vão banir o servidor, tropa. Não, cara. Ó, 10 horas da noite, Brazucas. Acho que tem uma carregada aqui, mas é que os Brazucas, se logar, você não vai conseguir logar com os Brazucas se eles hackearam. E aí quando a gente logar agora, vai ter uma imagem do Brazucas escrita assim, ó, hackeado. O poder que os Brazucas têm em cima do Free Fire. Eu vou tentar logar aqui, tropa, ó. Ó, não tá dando pra... então... E no final, nada aconteceu. Pra muita gente, aquilo foi um alívio. Mas o problema não tinha acabado, só começava a piorar. Só que mesmo com o banimento de milhares de hackers, outros começaram a surgir. Só que dessa vez, mais apelões. Eles voavam e conseguiam até mesmo controlar carros no ar. E quebravam completamente o jogo. A situação estava saindo do controle, tendo hackers que até conseguiam banir contas. Tá rolando um vídeo, meu parceiro, de um hack, tá ligado? No Free Fire, mudando um pouco de assunto, que o cara se mata no barril e mata todo mundo do jogo, tropa. Todo mundo do jogo. Mas não é só isso não, tá ligado? Essas pessoas que estão sendo, tipo, acaba se eliminando, elas meio que estão tomando um banho justamente, tá ligado? Eu não sei se isso é verídico ou se é mentira pelo vídeo, parece ser bem real. Eu já encaminhei pra Garena. E nesse momento, a guilda Bazuca já era considerada a maior guilda de hackers do Free Fire. E também a mais apelona. Mas o pior ainda estava por vir. Porque em junho de 2020, foi quando tudo ficou ainda mais sério. No dia 9 de junho de 2020, o Free Fire caiu. O cara queria fama usando hack, velho. Simplesmente parou. Pouco tempo depois, a Garena se pronunciou, dizendo que estava ciente do problema e que já estava trabalhando para resolver. Só que aí tudo ficou mais estranho, porque após esse post da Garena, a guilda Bazuca apareceu dizendo que eles tinham derrubado o Free Fire. E mais que isso, afirmaram que faria de novo se os emuladores não fossem removidos do jogo. E o mais impressionante é que em menos de uma hora, o post dele já tinha quase 30 mil curtidas. O que mostrava o tamanho que eles já tinham alcançado. Mas isso não agradou absolutamente ninguém. Principalmente os influenciadores do jogo. Falando que derrubou o jogo, cara, não derrubou nada. Tem moral de que esses caras, mano, pra derrubar alguma coisa? Quando alguém vai derrubar, basicamente eles avisam dia e horário pra falar assim, nossa, realmente os caras conseguem derrubar. Agora esperar o jogo cair, pra meter o louco, mentindo aí, falando que derrubou, meu parceiro... Você tá querendo um salve, mano. Se eu mando um salve pra vocês aí, já é? Rapaziada, para de dar ibope pra Bazuca, cara. Pelo amor de Deus, Bazuca não tem capacidade de derrubar servidor nenhum, não, tropa. Você não tem noção da capacidade da dimensão do jogo Free Fire, não, velho. Gosta de dar ibope pros outros, mano. Rapaziada, na moral, velho, vou ser sincero com vocês aqui. Vou até pausar a música aqui. Vou ser sincero com vocês, mano. A Bazuca não tem nada a ver, mano, com a queda do jogo. Os caras não conseguem fazer nada dentro do jogo, velho. Eu quero entender por que os caras ganharam 20 mil seguidores no Instagram em menos de meia hora, mano. Um cara que fica mais de um ano
Um ano na humilda tentando ser um cara que pra ser reconhecido o cara não consegue. E os caras que falam que estraga o jogo, vocês vai lá e seguem os caras. Por quê, velho? Por quê, cara? Por que vocês... Depois de toda essa tensão, os servidores voltaram e a Garena se pronunciou de novo, dizendo que o problema tinha sido causado por um dos seus provedores, afetando vários serviços em países diferentes, e que já estava tudo resolvido. Mas, mesmo assim, muita gente ainda acreditava que poderia ter sido a Bazooka, enquanto outros tinham certeza que não. E no meio de toda essa dúvida, uma coisa era certa: a Bazooka só ficava conhecida cada vez mais no Free Fire. E depois de tudo isso, a guilda Bazooka simplesmente sumiu. Eles pararam de aparecer. Desapareceram do nada. E isso deixou muita gente confusa, porque é uma guilda de hackers tão grande. Pra isso, velho, o cara atirou na parede da casa e deu capa, velho. Tão conhecida, simplesmente não some assim. Mas mesmo sem aparecer, o nome deles não era esquecido. Sempre que o Free Fire caía, muitos diziam que era a Bazooka, porque o que eles fizeram ficou marcado. E também deixou medo. Muita gente tinha receio de perder a conta de cair contra eles, porque na época os hacks que eles usavam eram absurdos. E até hoje tem gente que realmente não entende o que aconteceu, porque do tamanho que eles tinham alcançado, eles simplesmente sumiram. E quem jogou naquela época lembra exatamente como era cair contra eles. E o mais estranho é que recentemente um hacker com a tag deles apareceu em uma live da Deus. O cara usa hack e tá jogando P3 cura. O nome do cara é lá, ele 085. Menos 100. Menos 100 no hack. Ixi, já fui. Meu Deus! Mas ninguém sabe se realmente são. No final, a maior guilda de hackers do Free Fire não acabou. Ela simplesmente sumiu. Mas ninguém sabe se um hacker com a tag deles apareceu em uma live da Deus. O cara usa hack e tá jogando P3 cura. O nome do cara é lá, ele 085. Menos 100. Menos 100 no hack. E é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e falou!